Entrevista de História Oral de Vida vinculada ao projeto História Oral da Educação de Profissionais e Empreendedores do Centro Paula Souza, realizada em 17 de junho de 2022, às 10 horas, pela professora Juliana Rodrigues, curadora do Centro de Memória da ETEC Filadélfia Gouveia Neto, São José do Rio Preto, São Paulo, com João Luiz Borges, concluinte da primeira turma do curso técnico em laboratório de prótese dentária, em 1988, porque o curso começou em 1987, sendo que ele já tinha feito a primeira série em 1986. Além de proprietário da empresa Laboratório Borges de Prótese Dentária, São José do Rio Preto, São Paulo, desde 1997. Bom dia, João. Bom dia, professor Juliana. Tudo bem? Tudo bom? Conte-nos sobre sua história de vida, origem e família. Eu tenho 54 anos, sou casado, tenho 2 filhas, inclusive uma acabou de se formar em odonto e vai vir trabalhar junto comigo. Qual o nome dela? A Isabela é mais velha, né? É advogada, e a Isadora que vai ser a futura dentista. E você nasceu onde? Eu nasci em Urupês, morei no sítio até aos 17 anos, quando eu vim para Rio Preto fazer prótese, né? Comecei em Lins, e aí quando abriu o curso aqui no Filadélfia, eu fui convidado para vir para cá, para um primo, né? Que tinha perto a escola. Fiz uma prova, né? Já estava começando o curso, e eu consegui entrar e fui concluir em 88, primeira turma. Parabéns. Faça um breve relato sobre a sua formação acadêmica, né? Você já falou um pouquinho, mas você quiser repetir, você começou o ensino fundamental? Sim, eu estudava em Urupês, né? Eu fiz até o primeiro colegial em Urupês. Aí depois, na escola que eu estava, abriu magistério. Como a gente estava assim, não sabia o que fazer, eu falei, vou entrar no curso de magistério, né? Então eu concluí o curso. Fui professor, na verdade, primário, mas aí comecei a namorar a minha esposa, né, atual hoje, que é a Eleni, e a irmã dela é dentista, meu cunhado é dentista, e eles falaram para mim, por que você não faz prótese dentária? Eu não sabia nem o que era, morava no sítio, né, então acho que o primeiro agradecimento meu era para o meu cunhado, né, porque ele falou assim, por que você não faz prótese dentária? Ele mostrou o que era, me levou em um laboratório no Urupês. E eu trabalhava no sítio, aquele trabalho pesado, né, que tinha. E quando eu vi uma pessoa trabalhando numa bancada, desgastando ali uma costa total, eu falei, puxa vida, é isso que eu quero para mim. E foi aí que eu comecei a procurar o curso. Por isso que eu te falei, eu comecei em Lins, né, que era o único lugar mais próximo. E aí quando abriu o Filadélfia, eu vim para cá. Agora, sobre a sua formação de técnico, né, em laboratório de prótese dentária, quando a escola ainda era denominada Escola Estadual de Segundo Grau, tinha esse nome, Filadélfia Gouveia Neto. Relate quais são as suas lembranças sobre o ambiente, a escola, né, que já era na Avenida dos Estudantes. Sim. Quanto aos professores, os alunos de classe. Tem algum fato assim que você queira nos relatar? Então, foi tudo novo, né? Inclusive para a escola também. Não tinha nenhum laboratório montado ainda. Então, às vezes a carga horária que eu tinha feito não batia. Eu tive que ter aulas assim, esporádicas de física, português, inglês, eu acho, não lembro agora. Mas, assim, a gente teve aula com um dentista, né? E tinha 2 auxiliares que eram próteses, que era a doutora Eurípides, a Marta e a Rosana. Eles que iniciaram. E a diretora na época era a Carolina. Maria Carolina Cossense. Isso. E todo mundo estava empolgado, mas a gente não tinha um laboratório, então a gente começou a ter muita teoria. Inclusive tem essas apostilas que eu te mostrei, né? Que o Dr. Eurípides passou para a gente. Então a gente fazia muito desenho. Parece que não, mas a primeira turma, como a gente teve dificuldade em ver a parte prática, a gente se dedicou muito à teoria. E isso ajudou muito também. O Eurípides foi muito bom nessa parte. Foi muito interessante para todos nós. Valorizar a teoria e também a prática. A prática, não só a prática. Não só a prática. Porque
Um técnico, ele precisa saber conversar com o dentista, ele precisa dialogar com o dentista, né? Fazer uma parceria. E essa parte teórica é muito importante para você conhecer, não somente a prática. Então isso é muito bacana. E sobre os colegas, né, da sua turma? Então, quando eu cheguei, a gente estava em 52 alunos. E era uma turma enorme, assim, né? Todo mundo procurando conhecer o que era a prótese dentária, né? Inclusive eu também. Mas depois as pessoas foram saindo e acho que acabamos se formando em 15 pessoas, 16 pessoas. Porque algumas pessoas não acreditavam muito, né? Você lembra de alguns nomes dos seus colegas? Lembro do Rivaldo, do Flávio, do Capati, da Rosana não, da Dorângela, da Ogiane, Regiane. São as pessoas assim, que eu mais lembro. Tem algum fato assim que marcou, que você gostaria de nos relatar? Então, como o laboratório não estava montado, né, o Dr. Euripides passou um monte de teoria. Mas ele queria nos ensinar a parte prática, né? Como não tinha um laboratório, ele acabou desistindo do curso. E aí foi chamado um técnico, que era muito conhecido na cidade, que era o professor Vandelson. Se tornou um professor Vandelson, né? E aquilo foi muito bem-vindo assim, para todos, né? Porque ele tinha experiência de laboratório, né? E foi muito bacana que aí ele começou a montar o laboratório, a gente montou o laboratório. Lá no Filadélfia, o laboratório hoje é embaixo, né? Antigamente era na sala de aula mesmo. Então a gente montou aquele laboratório, vivenciou aquilo, e foi assim, uma coisa muito importante para mim, principalmente, porque eu vi acontecer aquilo. E a gente, além de ajudar a montar o laboratório, começamos a ter aulas práticas, né? Eram os melhores protéticos da cidade, da região. O professor Vandelson. Isso mesmo. Taveira Ferraz. Isso, o professor Vandelson, Taveira Ferraz. Esse laboratório, inclusive, ele foi montado, né, com os recursos da prefeitura. Sim. Porque para a instalação do curso foi necessário ter esse laboratório. O governo aprovou, mas não tinha o laboratório. Aí precisou correr atrás, montar. Esse laboratório que você fala ficou lá em cima, né, na parte superior do prédio principal, numa sala de aula. Somente uma sala de aula. Isso mesmo. Mas o Filadélfia colaborou muito, porque tinha outros cursos lá, né? Tipo, mexer com torneiro mecânico. Então, tudo que a gente precisava, a gente descia, as pessoas produziam as peças, né? E o Vandelson tinha uma experiência nisso, né? Pedia para alguém lá, ó, precisava de uma peça assim. E a pessoa fazia aquela peça para a gente adaptar ali no laboratório. Foi muito bacana. Então, vocês receberam não só a teoria, como a prática também. A prática também. Mesmo não tendo uma estrutura, né? Não, então, mas receberam. Então, por isso que eu te falei, às vezes a primeira turma, com a dificuldade de não ter o laboratório, a gente teve bastante teoria no primeiro semestre, e já no segundo semestre já entrou na prática. E aí o segundo ano, né, que seria o segundo ano em 88, foi só prática praticamente. E aí a gente conseguiu desenvolver. Bom. E eu tenho até uma história interessante que aconteceu comigo. Pode falar. Na época, os protéticos que já existiam, eles não deixavam assim a gente olhar os trabalhos. Então, era muito difícil você conseguir um estágio. Eu consegui um estágio através de um aluno que estava lá, que me falou de um amigo, né? E eu comecei a fazer estágio nesse laboratório, e esse laboratório produzia prótese total para o Vandelson. Então, eu, como era iniciante, eu entregava esse trabalho para o Vandelson. Eu que ia no laboratório do Vandelson, de bicicleta e tal. E comecei a conhecer o Vandelson, antes mesmo dele dar aula no Filadélfia. Então, quando a gente começou a ter as aulas práticas, e que o Vandelson mandou a gente montar uma prótese total, como eu já estava fazendo estágio, eu já sabia montar, né? E eu levei a minha prótese montada naquele dia, montar os dentes, mostrar para o professor Vandelson. Ele olhou a prótese e falou para mim que não tinha sido eu que tinha montado. Ele falou assim, não foi você que montou essa prótese. Aí no mesmo dia, eu desmontei essa prótese, era uma dupla. E mostrei para ele o plano de cera. E novamente, eu montei dentro da sala de aula, as duas próteses. Acho que eu caprichei tanto que ficou até melhor do que a primeira.
E no final ele olhou e falou assim, você me desculpa, realmente foi você que montou a prótese. E olha aqui como que as coisas acontecem. A partir daí, eu trabalhava no laboratório que entregava a prótese total para ele. Ele me contratou no laboratório dele para fazer as próteses totais. Foi ali que comecei Então você passou a ser funcionário. Funcionário do Vandelson. Do professor. Do professor Vandelson. Então eu fazia o curso e trabalhava para ele também. Foi aí que eu comecei a desenvolver mais rápido, entendeu? Então o curso de prótese, né, em laboratório de prótese dentária, favoreceu na aquisição das suas competências profissionais? Sim, é fundamental não ter também somente a teoria, mas também ter a prática e conseguir um estágio em algum laboratório. Hoje é muito mais fácil você conseguir um estágio, né? Todo laboratório precisa de uma pessoa. Então é fundamental para o aluno também procurar isso. Se realmente ele quer entrar na prótese, ele tem que estar no laboratório, fazendo estágio. Você hoje tem uma empresa, o Laboratório Borges, né? Desde 1997. Isso. E você fez algum curso assim de empreendedor? De empreendedor não, mas depois que você acaba o curso, também é fundamental você buscar outras especialidades, né? Se profissionalizar ainda mais, né? Eu fiz 3 anos com um curso com o professor Paulo Cano em São Paulo, que assim, me deu uma base muito, muito bacana. Foi aí que eu comecei a fazer uns trabalhos ainda melhor e desenvolver ainda mais. Então é fundamental que o aluno, terminar o curso, ele procure também alguma especialização para se aperfeiçoar ainda mais. Hoje você é empresário, né? Sim. Tem uma empresa, o Laboratório Borges, com quantos funcionários? Hoje estamos com 27 funcionários. 27 funcionários. E você dá assim, atenção, valoriza os que fazem na escola o curso de prótese dentária em Filadélfia? Sim, é fundamental você contratar uma pessoa que já fez o curso técnico. E como eu te mostrei o laboratório, você viu todos que trabalham aqui fizeram um curso técnico em Filadélfia. Então é importante você pegar uma pessoa que já tem uma formação. E a escola nos ajuda muito. Eu acho que vários laboratórios aqui de Rio Preto já têm a sua equipe formada com pessoas que estudaram no Filadélfia. E todos que trabalham comigo fizeram no Filadélfia. Bom, você tem além da parte técnica, né, em prótese, mas você tem essa questão de empresário, de empreendedor. Teve influência da família ou foi por você mesmo? Como eu te disse no início, né, eu fui influenciado por um cunhado dentista, né, que me falou para fazer prótese. Mas dentro de um laboratório, você viu que é grande aqui o ambiente, mas precisa também de uma gestão. E quem me ajuda muito é minha esposa nessa parte. Porque eu fico cuidando da parte técnica e ela a parte financeira, gestão de pessoas. E tem algumas pessoas que ajudam ela também. Que se tornou uma empresa, uma parceria. Né? Uma parceria. E é gostoso você trabalhar em família. Porque a gente está o tempo todo junto. Agora vai vir minha filha também, né? Vai fazer a parte da odontologia. Então é muito bom essa parte de trabalhar em família. Eu tenho meu irmão também, que é o gerente hoje aqui. Inclusive ele fez Filadélfia também. Só para conhecer. Qual o nome dele? Lourenço Borges. Ele é o gerente. Ele é o gerente. Gerencia a parte. Sim, mas ele fez mais para ter um conhecimento de prótese, para atender os clientes, para conversar com o cliente. Por isso que é fundamental você saber a parte teórica. Ele não faz a prática. Ele faz o contato. Só o contato. Ele trabalha a parte de gestão de pessoas, ajudando a minha esposa, e esse contato com o cliente, mas ele sabe falar alguma coisa sobre prótese porque ele fez um curso de Filadélfia. Isso é muito importante. E que características ou qualidades, né, pessoais você acredita ter para manter essa empresa, esse ramo? Então, quando eu comecei o curso, eu nem imaginaria que eu tinha habilidade para prótese dentária, né? Mas acredito que qualquer pessoa que se dedicar, eu acho que consegue desenvolver um bom trabalho. E hoje, na época a gente começou, não tinha nem laboratório, né? Hoje não, hoje as pessoas que estão em Filadélfia, que eu conheço, eles já estão assim, muito evoluídos.
Então, os alunos hoje eles conseguem absorver muito mais recursos para entrar no mercado de trabalho, né? Os professores lá são muito bons, que eu conheço, são dentistas, e eles, acho que a grade de vocês lá hoje é muito melhor do que quando iniciou, né? Tá certo. E no momento, essa época, né, que nós vivemos, estamos vivendo ainda de pandemia, Covid-19, alterou alguma coisa no seu ramo, no ramo geral de prótese? Alterou bastante. Acho que 2019 começou em março, né? Nos primeiros meses ali, praticamente a gente ficou fechado no laboratório, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? E o dentista, acho que é o primeiro da lista de contágio. Então, os dentistas, eles não estavam trabalhando. E os laboratórios sentiu muito. Inclusive, a gente perdeu até alguns funcionários, né? Porque tivemos que ficar fechado um tempo. Depois a gente voltou bem aos pouquinhos mesmo. Então, ficamos 2 anos, assim, com muita dificuldade. Esse ano de 2022 que as coisas, acho que normalizou e está voltando a crescer novamente. Para finalizar a entrevista, deixe-nos uma mensagem. Eu queria falar para os alunos de Filadélfia, que é uma escola tradicional, né, desde 87, e acreditar no seu sonho, não desistir, faça a conclusão do curso, procure um outro laboratório para se profissionalizar ainda mais, cursos, né? E acredite em você, que você consiga desenvolver um bom trabalho e conseguir uma empresa talvez até maior que a minha. Eu agradeço, muito obrigada por participar dessa entrevista do projeto. Eu que agradeço você ter vindo aqui conhecer o laboratório. Você vê que começamos a primeira turma e você viu que é possível a gente manter uma empresa e dar trabalho para tantas famílias que estão aqui. Todos que trabalham aqui hoje são parte de família e ganham seu sustento através da prótese dentária. Isso valoriza não só os alunos, né, mas a escola também. Sim. Muito obrigada. Obrigado.